pessoal, nós vamos hoje tratar nessa aula do tema do componente pasto em sistemas silvipastoris. Meu nome é Domingos Paciulo, sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Essa aula tem como objetivos, então, inicialmente discutir sobre o comportamento de forrageiras em sistemas silvipastoris, discutir sobre o sombreamento e o manejo do componente arbóreo e apresentar algumas modificações morfofisiológicas das plantas em resposta ao sombreamento. Esses são os objetivos da primeira parte desta aula. Nós sabemos, muitas pesquisas têm sido feitas e experiências práticas, mostrando benefícios dos sistemas de integração, em especial dos sistemas silvipastoris, para diversos componentes. Conforto animal, por exemplo, beneficiando os animais, aumento de teores de proteína bruta na forragem, diversificação e aumento de renda dentro da propriedade, melhorias das condições de solo, melhoria do desempenho animal, contribuição para a resolução de problemas ambientais, ou seja, são benefícios que o sistema podem trazer quando adequadamente manejados. Por outro lado, nós temos dentro desses sistemas uma gama de interações maior do que sistemas de monocultivos, sejam eles de pecuária e pastagem isolados ou silviculturais. Eu destaquei apenas algumas das interações nessas figuras. Se a gente considerar um sistema de monocultivo de pecuária, nós teríamos apenas o componente solo, pasto e animais interagindo entre eles, os animais trazendo retorno de nutrientes para o solo, ao mesmo tempo compactando, que é um efeito negativo, ao mesmo tempo o pastejo é um efeito de estresse para o pasto, mas o pasto fornece alimento para os animais. Essas seriam então algumas interações apenas do sistema de monocultivo. Quando nós introduzimos o componente arbóreo, nós temos uma gama de interações muito maior, e aqui eu destaco a seta que sai das árvores para o pasto, que seria a competição por radiação fotossinteticamente ativa, por intermédio do sombreamento que o componente arbóreo causa no pasto. Basicamente, é uma das interações mais proeminentes nesses sistemas e que deve ser controlada. Algumas interações, então, as interações entre árvores e pastagem, nós temos que pensar que são componentes que dividem o mesmo espaço e exploram as mesmas fontes de recurso. Então, nós estamos falando de competição por água, por nutrientes e por radiação solar. O que acontece ao longo do tempo após o plantio é que há uma redução progressiva da radiação solar para o pasto, que tem que ser considerada. Se nós pensarmos no avanço dos sistemas, aqui, por exemplo, são 3 fotos, que começa com aquela à esquerda mais alta, um sistema recém-implantado, que com 1 ano de idade já se apresentava daquela forma à direita acima, e com 1 ano e meio já estava daquela forma à direita abaixo, ou seja, há uma dinâmica de radiação fotossinteticamente ativa diferente do primeiro para o 2º ano nesse sistema. Um outro exemplo, nós temos aqui uma área recém-implantada, com árvores com aproximadamente 6 meses de idade, juntamente com pasto, e uma área já com 1 ano e pouco de idade, mostrando que a competição vai se acirrando na medida que o sistema vai avançando em sua idade. Então, nós temos uma realidade de que o pasto se vê obrigado a vegetar e produzir numa condição de radiação fotossinteticamente ativa, diferente daquela que ele foi desenvolvido, vamos dizer assim. As espécies C4 são espécies muito responsivas à radiação, então essas espécies são colocadas nesses sistemas e têm a radiação diminuída, tendo o componente arbóreo a preferência, vamos dizer assim, por altura, na captação dessa radiação. Algumas questões aparecem como importantes aqui, que a gente tem que considerar. O primeiro aspecto, essa comparação de redução de luminosidade ou radiação fotossinteticamente ativa e a produção do pasto. A gente sabe que a fotossíntese é a mola propulsora do crescimento vegetal.
e a fotossíntese é dependente de luz, ou radiação fotossinteticamente ativa. Portanto, a princípio, o que nos vem à cabeça é que em condições de sombra, ou seja, com condições de menor radiação disponível para o crescimento do pasto, o pasto se vê então num ambiente de estresse. E isso pode causar redução na produção de forragem. Então, é importante que nós entendamos as respostas das plantas para estabelecer práticas de manejo adequadas, práticas de manejo do sistema, não só do componente pasto, mas também do componente arbóreo, que é o que causa o processo de sombreamento. Duas questões importantes se colocam nesse momento. A primeira, qual o nível de redução de radiação fotossinteticamente ativa para o pasto? Eu estou falando de percentagem de sombra, que tem a ver com densidade e arranjo de árvores. E a segunda questão, qual a tolerância da espécie forrageira ao sombreamento, que está relacionada à plasticidade fenotípica dessa espécie. A primeira questão, então, tem a ver com o componente arbóreo como condicionador do sombreamento. E aqui a gente tem uma gama de características que influenciam nesse sombreamento que vai ser imposto ao pasto. Primeiro, a própria espécie arbórea, com altura potencial, com a idade dessa espécie, do plantio, a distribuição espacial das árvores, a orientação de plantio, o manejo que vai ser dado a esse componente arbóreo, por exemplo, de desrama e desbaste. Isso tudo tem que ser muito bem planejado, porque a gente sabe que o componente arbóreo vai ter preferência como competidor pela radiação incidente e vai determinar qual é essa competição entre a árvore e o pasto. A gente tem alguns exemplos de arranjos e densidades de plantio que podem ser adotados. Isso aqui é apenas um orientador, um exemplo do que a gente pode usar. Depende muito dos objetivos, da finalidade do plantio, das condições locais, das condições onde serão implantados aqui as árvores e o pasto. A gente pode utilizar sistemas que preconizam uma densidade baixa de árvores, por exemplo, 125 árvores por hectare, aumentando a área disponível por árvore, até chegar em sistemas que preconizam uma densidade de árvores maior, por exemplo, 512, às vezes até mais do que isso. O mais importante é planejar o sistema para que o sombreamento seja moderado ao longo do desenvolvimento desse sistema. Algumas questões que se colocam nesse momento. A primeira, a gente sabe que menores densidades proporcionam menor nível de sombra à medida que as árvores crescem. Esse pode ser o objetivo do sistema e essa é uma característica desse sistema. Em contrapartida, maiores densidades proporcionam maiores níveis de sombreamento, além de que aumentam a competição por espaço em nível basal entre a forrageira e as árvores. Veja que são duas condições que vão se intensificando na medida que o plantio vai avançando, que a idade do plantio vai avançando e que precisam ser consideradas durante o planejamento. Porque desrame e desbastes de árvores são operações de manejo que podem, entre outros benefícios, favorecer, por exemplo, o aumento de luz para o pasto. Então é preciso que se tenha em mente se vai primeiro ser feito um desbaste e quando poderá ser feito esse desbaste, dependendo aí da densidade inicial e da finalidade de plantio. Outra vantagem da desrama principalmente aqui, é melhorar a qualidade de madeira, ou seja, uma agregação de valor para essa madeira, além de que pode proporcionar uma renda intermediária para o produtor, ou ainda o produtor pode usar essa madeira na própria propriedade para a construção de cercas, para a construção de benfeitorias, para a reforma de benfeitorias e etc. Então, essa é uma operação importante que certamente vocês terão muito mais detalhes em outros módulos desses cursos. Só um exemplo, aqui a gente tem um plantio que foi realizado em 98, final de 98, e em 2001, de 2001 até 2003, nós começamos a manejar o pasto num sistema silvopastoril implantado com 330 árvores, e a gente percebia que de 2001 até meados de 2003, estava havendo uma redução da disponibilidade ou da massa de forragem, da capacidade do pasto
em prover forragem para os animais. Foi então feito um desbaste de árvores de aproximadamente 30% em meados de 2003, e a gente já continuou acompanhando esse sistema, e nós percebemos que já em 2004 havia uma retomada do crescimento do pasto. Em 2005 o crescimento praticamente alcançou aquele do início, e as árvores foram crescendo e se desenvolvendo, e a gente fazia medidas de sombreamento, de percentagem de sombra, e nós fomos então percebendo que a partir de 2005 a capacidade de acumular forragem no pasto começou a se reduzir novamente, e até 2007 foi quando a gente acompanhou. Então, mostrando claramente aqui que a radiação imposta ou a radiação incidente disponível para o pasto, ela é um fator importante para modular o crescimento do pasto. E, em consequência disso, a gente tem capacidade de suporte ou capacidade de colocar animais na área, maior ou menor, dependendo da radiação fotossinteticamente ativa que chega para o pasto. Só um exemplo rápido, isso aqui é uma vista do solo, uma foto do solo em direção à copa das árvores, aqui antes de um desbaste e após o desbaste. A gente não precisa, essas fotos são ilustrativas e extremamente didáticas para mostrar que a incidência de radiação ou a transmissão de radiação num bosque desse tipo é muito maior do que num bosque desse tipo. Nesse caso, esse bosque, se eu não me engano, aos 4 ou 5 anos de idade, já estava com um nível de radiação permitindo uma incidência de luz no pasto insuficiente para a manutenção da produção animal. Era um pecuarista, no caso. Então foi proposto o desbaste e a área praticamente recuperou, após o desbaste, a capacidade de produção pecuária. Bom, a segunda questão é em relação à tolerância da espécie forrageira ao ambiente sombreado. Ou seja, a forrageira tem que continuar vegetando mesmo estando numa condição de radiação solar inferior àquela que ela se estivesse num sol pleno. Isso tem a ver com a plasticidade fenotípica da espécie. E plasticidade fenotípica nós entendemos como sendo a capacidade de ajuste das plantas em respostas a modificações ambientais. A tentativa da planta em se adaptar do ponto de vista morfofisiológico para conseguir produzir da melhor forma possível, mesmo que algum fator esteja fora daquele potencial que poderia estar numa condição ótima. Nós sabemos que, na realidade do país, nós temos uma variedade de gramíneas e leguminosas também, forrageiras, muito grande. A gente tem, na parte de cima ali, por exemplo, diferentes espécies de braquiária. Nós temos Peniceato purpureum, Sinodon, Pânico máximo, dependendo da região, forrageiras de clima temperado. Então, nós temos uma variedade muito grande de forrageiras. Estudos têm sido feitos há mais de, talvez, uns 20 ou 30 anos, para tentar verificar qual é a capacidade dessas espécies em vegetar e produzir em ambientes sombreados. Eu trago aqui um resumo, esse quadro é apenas um resumo de algumas gramíneas que se mostraram tolerantes, ou pelo menos moderadamente tolerantes, ao sombreamento. E sombreamento aqui, entendo como sombreamento moderado. A gente tem na parte de cima as braquiárias, aqui braquiária decumbens e braquiária brisante, as suas variedades, seus cultivares, Barandu, Piatã e Charaés. Essas têm se destacado em muitos trabalhos, ou seja, nós temos disponível para plantio em sistemas silvopastoris as espécies que já têm uma agronomia bastante dominada e são as mais plantadas no país. Mas temos outras espécies também, por exemplo, como o Pânico máximo, que podem ser usadas. A gente conhece alguns sistemas implantados com Pânico máximo. É uma espécie um pouco mais exigente em termos de manejo, de fertilidade do solo, mas que também tem uma capacidade responsiva maior do que as braquiárias. Então nós temos como base de utilização desses sistemas as braquiárias na maior parte do país.